Agora são 15h02, voltando aqui no nosso Sabadão Popular, conforme eu anunciei anteriormente a presença da psiquiatra Janiceia. Também temos aqui Paulo Libânio, no qual eu vou passar a palavra para ele, e ele daí apresenta a psiquiatra. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da 104.9. Para nós é uma honra falarmos com vocês. E nesse período de Setembro Amarelo, né, tão representativo, que é a Semana do Suicídio, né? E temos a honra e o prazer de entrevistar uma pessoa insigne, né, Janiceia Lopes Simplício Lins. Pessoa essa que é graduada em Medicina pela UFAM, né, Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em Psiquiatria pela IPMED, em Belo Horizonte, e atual professora da UFRN, com mestrado, né, está fazendo mestrado na região do Seridó. Tá? Então, para nós é uma honra. Seja bem-vinda, doutora. É muito importante essa conversa, porque parece que é uma epidemia, né, de fato. E eu já faço a pergunta para você, e caros ouvintes que estão escutando: o que fazer quando alguém estiver com pensamento suicida? Novamente, seja bem-vinda e fique à vontade para tecer algumas perguntas e respostas para a gente, tá bom? Fique à vontade. Ok, Paulo, obrigada. Boa tarde a todos que nos ouvem, né, pela 104.9 FM. O Setembro Amarelo, né, está iniciando hoje. É uma campanha que vem sendo feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria há 4 anos. Na verdade, é um mês, né, de prevenção ao suicídio. E por que a gente tem que agora escolher um mês para falar sobre esse tema, né? Um tema que é tão tabu ainda, tão controverso, que muitas pessoas acham que a gente não deve falar sobre esse tema, né? Mas é porque o suicídio ele tem crescido, né, mundialmente, se tornando uma epidemia mesmo. O suicídio hoje é a 3ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, assim, é uma coisa muito significativa. E não atinge só essa faixa etária, né? A gente tem visto recentemente até na mídia algumas crianças, né, que acabaram cometendo suicídio através de jogos, né, de internet, como Baleia Azul, Boneca Momo. Então, assim, os pais têm que estar muito atentos ao que os filhos estão vendo na internet. Como também atinge a questão de idosos, né? Tem muitos idosos que chegam numa fase da vida, que estão com alguma doença crônica e que acabam achando que estão sendo um peso, um fardo para a família, e o suicídio começa a aparecer como uma opção, né? Mas nós sabemos que o suicídio não é a solução. Eu sempre digo para os meus pacientes: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, né? É a única coisa que realmente não volta atrás. Então, assim, a gente sabe hoje, né, a psiquiatria tem evoluído muito, a gente tem estudado bastante sobre os transtornos mentais, sobre o comportamento. O que a gente sabe hoje sobre o suicídio é que ele atinge muitas pessoas, né, e a maioria delas tem algum tipo de transtorno mental, né? A depressão, né, que já foi considerada a doença do novo século, é realmente uma doença que tem aumentado muito a sua incidência, né, e que leva a pensamentos de suicídio, porque a depressão é uma doença que a pessoa perde o interesse, perde o prazer nas atividades, então isso acaba levando ao pensamento do suicídio. Assim como o transtorno bipolar também, a esquizofrenia e o uso de álcool e outras drogas, que também a gente tem visto que tem crescido muito, né? Antigamente você não via a quantidade de jovens usando droga, né, nos interiores como tem hoje em dia. Então, assim, isso também influencia para que esse número de suicídio esteja aumentando. E aí você me perguntou, Paulo, o que é que podemos fazer, né, se você sabe que alguém está com esse pensamento de suicídio? Mesmo você sendo um leigo, mesmo você sendo da família, você tem que conversar com essa pessoa, né? E muitas vezes eles vão dando sinais, né? É um mito dizer que quem fala não faz. Né? No suicídio faz sim. A maioria das pessoas, antes de cometer suicídio, eles dão sinais, né? Eles falam que a vida não está boa, que, né, não está mais querendo ficar aqui, ou que são um peso, que sabe como é que vai acabar com isso. Então, são alguns sinais que a maioria deles dão. Então, assim, ficar atento a esses sinais. Uma pessoa que era extrovertida e, de repente, está muito retraída.
né? Uma pessoa que começa a se desfazer das suas coisas, né? Um idoso que começa a se desfazer, ou um adolescente que muda de comportamento, fica muito irritado, fica agressivo, ou fica realmente, né, retraído. Então, assim, prestar atenção aos sinais que essa pessoa está dando, e se a pessoa verbaliza, né, olha, realmente eu estou pensando em morrer, eu não quero mais estar aqui. Então, a família, os amigos têm que ser um suporte, né? Não pode deixar essa pessoa sozinha. Tem que tirar todos os objetos de perto dela que ela possa, né, usar contra si e procurar ajuda médica o mais rápido possível, né? Então, assim, o suicídio é uma coisa que acontece em segundos. Então, às vezes, as famílias falam, não, a gente vai dar conta, a gente vai olhar, a gente vai ficar, mas a gente, né, nós somos humanos. Então, assim, uma hora você vai dormir, uma hora você vai estar cansado e a pessoa pode cometer o suicídio. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha uma rede médica estruturada, porque o suicídio é uma emergência médica, né? Eu sempre digo que o suicídio, uma pessoa que está com pensamento de suicídio, eu comparo com uma pessoa que está na UTI, né? É uma pessoa gravíssima. Ela pode morrer a qualquer momento. Então, assim, a maioria das pessoas não entende isso, inclusive no meio médico, né? Não entende a importância da gente ter um leito psiquiátrico no hospital geral, né? Infelizmente, aqui a gente só tem em Caicó, não tem em Currais Novos. É uma luta minha, antiga, para que a gente consiga estruturar os leitos de psiquiatria no Hospital Regional de Currais Novos. E, assim, faz a diferença você conseguir colocar aquela pessoa num ambiente hospitalar, num ambiente protegido, para que a medicação comece a fazer efeito, né? Tira a pessoa daquela crise e conseguir salvar mais uma vida. Infelizmente, aqui em Cerro Coragem tem muitos casos, né? Eu estou fazendo meu mestrado sobre um estudo epidemiológico de 15 anos de suicídio na região do Seridó, e Cerro Corá é uma das cidades que se destacam, infelizmente, né, nessa pesquisa, como várias outras aqui da região. Na verdade, a região do Seridó em si, a gente está querendo descobrir por quê, né, que tem tantos casos, é a região que mais tem casos em todo o Rio Grande do Norte, né? Então, assim, a gente realmente está nessa busca para saber se tem uma causa específica. Aqui a gente sabe que tem muitos casos de transtornos mentais graves aqui, né? A gente sempre brinca em cima da serra, né? Então, assim, já trabalhei em Lagoa Nova, tenho vários pacientes aqui de Cerro Corá, Bodó, Tenente, toda a região. Então, assim, a gente sabe que tem muitos transtornos mentais graves aqui, que já é um fator de risco, né? Mas a gente sabe também dessa desassistência, né? Uma pessoa que está com pensamento de suicídio, a família até diz, não, vou levar para o psiquiatra, aí vai na secretaria, olha, tem vaga daqui a 2 meses. Né? Isso é um problema. Então, a gente lá em Currais Novos está tentando fazer um fluxograma para que as pessoas que tentem suicídio tenham um atendimento com um psicólogo em 24 horas e que, na mesma semana, pelo menos, passe no psiquiatra. Né? E aí, eu acho que isso é bem interessante e assim vai conseguir minimizar esses casos. Não conseguiremos acabar com o suicídio, isso é um fator social também, né? Já historicamente conhecido na humanidade, mas a gente pode minimizar, né? Porque existe um problema muito grande em relação ao suicídio, não só pelo fato, né, de ser um problema de saúde, muitas vezes foi uma falta de um atendimento, mas também porque quem morre afeta diretamente de 6 a 10 pessoas. Né? Não só parentes e amigos, mas são pessoas que também podem entrar em depressão e também podem pensar em suicídio. Então, assim, por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso, esclareça a população, né? E o que não se deve fazer em relação ao suicídio é estar divulgando os casos. Infelizmente, hoje, a maioria dos blogs, né, divulgam de uma forma inadequada. Uma empresa jornalística séria, ela não divulga casos de suicídio, muito menos as formas que as pessoas usaram, porque isso influencia outras pessoas a fazerem. Né? Um efeito cascata que a gente chama. Então, assim, falar de uma forma esclarecedora, falar com seriedade, ajuda aquelas pessoas que estão com esse pensamento a procurar ajuda. Mas divulgar os casos, sair espalhando, né, fotos, essas coisas, não deve ser feito, porque influencia outras pessoas a fazerem. Então, assim, eu acho que era mais ou menos isso, né? Se você está em casa, se você tem esse pensamento, isso já passou pela sua cabeça, porque isso pode passar, né? Em qualquer momento da nossa vida, alguém pode estar com algum problema e pode pensar no suicídio. Mas se você já chegou a planejar, já chegou, né, a pensar seriamente sobre isso, procure ajuda, né? Tudo tem jeito, tem solução. Não fique sozinho, né? Busque alguém, converse, busque apoio,
E, assim, tente fazer um tratamento realmente, vá para um psicólogo, converse, vamos ver o que é que está acontecendo, né, e como é que você pode sair desse quadro. Então, eu queria agradecer, né, essa oportunidade, né, espero ter ajudado muitas pessoas que estão em casa nos ouvindo e estou à disposição para outros momentos. Muito bem. Nós que agradecemos pela presença novamente, insigne, né, ilustre, e esse assunto é muito importante, gente. Importante porque nós sabemos que a depressão e logo posterior, né, em seguida, a pessoa pode ter esses pensamentos suicidas. Então, diante desse fato, por isso que temos a honra de entrevistar uma pessoa que lida diariamente com os casos especificamente, né? E eu queria saber se existe, além de certa forma, dos profissionais que cuidam disso, se existe algum telefone, alguma tipo de ajuda, né? Porque às vezes é muito, como você falou há pouco tempo, às vezes passa 2 meses, 3 meses para realmente marcar um psicólogo ou até um psiquiatra. Se existe algum telefone que possa ajudar as pessoas que estão nesse pensamento, tanto de depressão como suicídio? Sim, Paulo, ótima pergunta. Realmente existe, né? Existe um telefone, que é o do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, 188. Né? Então, se você está com esse pensamento, né, ligue para esse número. Existe também na internet, né? Você pode entrar na internet também e procurar o CVV, Centro de Valorização à Vida. Esse centro ele é composto por voluntários, pessoas que são treinadas para trabalhar com isso, e tem pessoas 24 horas, né, para lhe atender, para lhe escutar. Porque o suicídio tem muito isso, tem essa ambivalência, né? Às vezes a pessoa está com aquela ideia fixa, mas alguém chega, alguém conversa, lhe dá, né, alguma esperança, e aquela ideia vai desaparecendo. Então, por isso que é tão importante que você realmente teve a ideia, não fique martelando aquela ideia na cabeça, né? Converse com alguém, se não tiver ninguém, ligue para esse número, né, que vai ter alguém para te escutar, o 188. Muito bem. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos em um grande número aqui, né? E alguém quer fazer mais uma pergunta? Não. Desde já agradecemos, Janicéia, pela presença, essa exposição de tempo para poder falar sobre esse assunto. E agradeço também a 104.9 por esse espaço que é dado para informação desse setembro amarelo, falando sobre o suicídio, né? Então, é isso. Um grande abraço, muita paz e luz a todos, que nós possamos ter um sábado abençoado. Que assim seja.